Olha, beleza. Bom dia, amém, queridos? Glória a Deus. Eu consigo sentir paz no Espírito Santo nessa manhã. Quero agradecer a presença dos irmãos aqui. Eu sei dos irmãos que estão na live que não puderam vir. Tá mexendo? Que não puderam estar aqui. É o irmão Adriel que está com o filho dele com febre. A gente vai orar por ele. Glória a Deus. E alguns irmãos que não puderam estar aqui. Queremos abençoar a vida deles, orar por eles também. Cada um tem o seu qual motivo. E essa manhã, irmãos, eu quero falar algo para você que eu acho que você já sabe, mas ainda não percebeu que você já sabe. E na realidade isso também pode ser uma dúvida muito grande na sua cabeça. Eu quero esclarecer a sua dúvida hoje, tá? Eu quero falar nessa manhã sobre vocação, chamado e propósito. Amém? Fala assim, vocação, chamado e propósito. Eu preciso que você entenda o que é isso na sua vida, na minha vida também. Porque se você está aqui, né, é por causa de uma vocação, de um chamado, de um propósito na nossa vida. Glória a Deus. Então você precisa entender essa vocação, esse chamado, esse propósito. E você vai entender o seu também. Porque na realidade é o de todos. Há alguma diferença, algumas dessas coisas que eu falei para você. Mas no final você vai ver que o funil vai, né, vai estreitando e vai desaguar, né, no mesmo lugar. Glória a Deus. Então vocação vem do grego, do latim também, né, vocare, né, vocatio, e várias outras palavras que significam o quê? Chamar. Olha, pastor, mas peraí, vocação e chamado não é a mesma coisa? Não, e você vai entender o que é. Porque na realidade esse termo vocação, ele é usado para atribuições que você tem. Ou, resumindo, seus dons naturais e seus dons espirituais que Deus te deu. Na realidade, vocação, o termo até melhor, se fosse para o português, seria capacitação. É aquilo pelo qual Deus te capacita. São dons naturais que você tem, né? E dons espirituais que também, por conta de alguns dons naturais, você acaba desenvolvendo. Glória a Deus. Então, se você for na Bíblia, você vai descobrir que há alguns dons ali relacionados. Amém? Quem já leu? Dons de profetizar, dons de cura, dons de milagres, né? Palavra de conhecimento, palavra de revelação, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos. Você vai ver os 9 dons ali relacionados. Esses são dons espirituais que Deus dá e distribui para a sua igreja. Passou qual o dom que eu tenho? Você tem acesso aos 9, queridos. Fica tranquilo. Se houver uma ocasião, Deus vai te usar. Ok? Basta ter uma ocasião propícia, Deus vai te usar. Deus vai liberar esse dom sobre a sua vida e você vai poder usufruir dele em determinado momento. Consegue entender? Então tem uma torneirinha no céu que basta ter aquela oportunidade. É óbvio que tem dons que você acaba desenvolvendo. Alguns acabam mais usando o dom profético, né? Outros usam mais o dom de discernimento de espírito, de palavra de revelação, palavra de sabedoria. Então, alguns acabam desenvolvendo alguns dons porque você acaba tendo facilidade com alguns dons naturais. Glória a Deus. Tem dons naturais que são bem utilizados, tem outros que são mal utilizados. Por exemplo, tem pessoas que têm o dom de relacionar. Só que se ele não tomar cuidado, se ele usar esse dom da forma errada, esse dom de relacionamento dele vira o quê? Mexericagem, fofoca. Tá entendendo? Ou seja, a pessoa que tem um bom dom de relacionamento, se ele não vigia, ele faz o quê? Ele se torna um mexeriqueiro. E isso a Bíblia condena. Então você precisa entender, você tem uma vocação. Você tem uma vocação que é uma capacitação que Deus te dá. E isso não define o seu chamado. Glória a Deus, irmãos. Presta atenção. A sua vocação, eu queria que você prestasse atenção em mim. A sua vocação não define o seu chamado. Ok? Então, pastor, o que é o meu chamado? Eu vou dizer o que é o seu chamado. Abra sua Bíblia aí comigo em Mateus capítulo 28, versículo 19. Esse é o seu chamado, e é o chamado de todo cristão. E você vai entender por que esse é o chamado. E ele vai desenvolver de alguma forma na sua vida. Olha só o chamado. Mateus 28, 19 diz assim. O que está aí o chamado, irmãos? Portanto, ide o quê? Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Que mais? Ensinando eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Que mais? E eis que eu estou com... Fala aí, eu estou contigo todos os... Até quando? Até a consumação de todos os séculos. Até a consumação de tudo aquilo que a gente está vendo hoje. Presta bem atenção. Esse é o chamado. A sua vocação são os dons que Deus te dá. O seu chamado é esse, é o chamado de todo mundo. Agora eu vou traduzir esse chamado aqui para você, porque eu acho que você ainda não entendeu por causa dessa leitura. Porque olha só o que eu imagino que passa na sua cabeça. Presta atenção em mim, olha aqui pra mim. Olha o que passa na sua cabeça. Ide por toda a terra e pregar o evangelho. Fala assim, pronto, tô liberado pra viajar as nações. Aí você sai viajando. Pega as malinhas e viaja pra um lado. Pega as malinhas e viaja pro outro. Aí eu vou no bairro tal. Aí eu vou num lugar fulano de tal. Aí você acha que o ide por todas as nações pregar o evangelho é você sair morando em tudo quanto é lugar, indo pra todo lado e acha que isso é missão. Não. Eu vou traduzir pra você o que é isso aqui. Realmente o que a Bíblia tá dizendo. Diz assim, eu vou só usar as palavras de uma forma, as mesmas palavras, só que eu vou colocá-la de um jeito que você vai entender. Fala assim, ó. Por onde quer que você vá, olha só, por onde quer que você vá, pregue o evangelho. Aonde quer que você esteja, anuncie o evangelho. Aonde quer, não me interessa onde você vai, não me interessa aonde teu coração te dirigir,
pregue a palavra, ensine a palavra, faça discípulo onde você estiver, faça o que tem que ser feito. Estão entendendo? Porque tem gente que acha que o chamado meu chamado é para Portugal, meu chamado é para a França, meu chamado é para o Paquistão, meu chamado é para o Iraque. Não, isso pode ser um lugar que você adotou para orar, pode ser um lugar que você talvez adotou até para morar. Você adotou Portugal para ser a nação que você vai morar, que vai ser a sua sede. Eu quero dizer para você, esse não é o seu chamado. Seu chamado é, por onde quer que você estiver, ali naquele lugar, estabeleça o seu id. Entenderam? Esse é o seu id. Você está em Portugal? Então é aqui que é o seu lugar, é aqui que é o seu id, é aqui que o seu chamado acontece, é aqui que o seu chamado se desenrola. Quando você está entendendo? Mas não é desenrola, bate de ladinho não, tá? Desenrola o seu chamado. Vocês já pensaram isso aí, né? Tô ligado. Presta atenção, irmãos. Aí você precisa entender algo. Como que esse negócio funciona. Porque a sua vocação, presta atenção aqui, é uma ferramenta para você desenvolver o seu chamado. Ok? Diga, minha vocação, os meus dons são uma ferramenta de Deus para me desenvolver o chamado aonde eu estiver plantado. Pegou aí? Então seu chamado está em Portugal, porque você está em Portugal. Se você estivesse lá no Brasil, seu chamado seria onde? No Brasil. Um casal que está vindo para aqui agora me ligou. Porque eu já vou para aí, tal. Ok. Eu quero começar já a dizimar, a congregar. Ok. Temos hoje o recurso online, mas eles estão no processo de transição. Aí você fala para mim, mas eu vou estar indo aqui numa igreja. Ok. Até que eu esteja em Portugal. Beleza. Quanto tempo? Vou ficar um mês. Aí fala assim, não, mas eu vou mandar o dízimo para você. Não. Você vai dizimar aí na igreja que você está aí. Você vai entregar seu dízimo aí. O dia que você falar assim para mim, não, agora eu estou congregando com você online, eu estou assistindo o culto aos domingos, e eu estou congregando mesmo à distância aí sim você dizima aqui, porque você está congregando comigo, mesmo em outro lugar, na Espanha, na Inglaterra, em Portugal, lá no Brasil, nos Estados Unidos, temos pessoas na Itália, na Suíça, que assistem nosso culto online. Como você está entendendo o que eu estou dizendo? Então não é só os irmãos que assistem. Você tem que aprender algo. O seu chamado é onde você está, mesmo que você não esteja presencialmente ali, ou no processo de transição de ir para aquele lugar, correto? Aí quando você estabelece, eu agora, a partir de agora, estou congregando lá, está assistindo os cultos online aqui, então é aqui que você semeia, é aqui que você dizima. Enquanto você estiver lá na outra congregação, no processo de vir para cá, você semeia lá. Ok? Vocês estão entendendo? Agora eu vou te explicar por quê. Ok? Eu quero que você abra o texto comigo. Romanos 8, 19. Eu vou falar sobre o propósito, depois eu vou entrar em outra área aqui, tá? Essa é só a introdução da nossa administração. Então eu te falei da vocação, do seu chamado e do propósito. Pastor, qual é o meu propósito? Pergunta para mim. Por que eu tenho dons, que são ferramentas, para desenvolver um chamado, que é o que Jesus falou, ide, e onde você estiver, pregue o evangelho, faça discípulos. Para que eu tenho isso? Para que você alcance o seu propósito. Então tá, dentro do propósito eu vou entrar em outra coisa com você. Qual é o meu propósito? Diga assim, Romanos 8, 19 responde. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação de quem? Dos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 14 diz o seguinte, versículo 12 em diante, diz: Jesus veio para aqueles que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos que o receberam, Deus deu a ele o poder de serem o quê? Transformados em sua natureza em filhos de Deus. Então tá aí, qual é o meu propósito, pastor? Minha vocação, o meu chamado tem que levar a um propósito. Qual é o propósito? Diga, ser filho. E o que o filho faz, irmãos? Agora que eu vou entrar na parte poderosa com você aqui. O que o filho faz? Copia o exemplo do pai. Copia o exemplo do pai. Peraí, mas meu pai não é aquilo que eu gostaria. É o teu pai do céu. É óbvio que você vai espelhar isso no seu pai da terra. Quando o teu pai da terra começar a entender algumas coisas, por mais que às vezes o ser humano tem dificuldades de algumas questões na vida, eu tenho dificuldade de comunicar, às vezes eu travo em questões disso ou daquilo, você trava em algumas situações, é para isso que existe a igreja. Aí você tem um conceito religioso de igreja. Igreja é um prédio onde o povo vai assistir a reunião. Não é. Igreja é o que nós somos hoje. Eu vou te mostrar como é que eu, pastor Max, funciono como igreja. Eu vou te mostrar e vou te dar referência bíblica. Uma delas. Vou te dar uma referência bíblica do que é igreja. E o que é essa igreja que hoje desenvolve. E eu vou te dar exemplos, eu vou te mostrar aqui na prática o que a gente tem funcionado como igreja aqui. Ok? Que não é só a nossa reunião. Mateus capítulo 20, abre aí que você vai ver qual é o seu propósito. Se parecer com o Pai. E ele deixou o exemplo. Ok? Sua vocação, que são as ferramentas que Deus te dá, os dons de Deus, tem que te levar a cumprir o chamado. Qual é o seu chamado? E de pregar. Aonde? Aonde você está? A Andiara estava lá na guarda. Eu fui lá e vi e testifiquei. Eles lá pregando, nós chegamos lá fazendo um culto, foi uma bênção. Eles deixaram, enquanto eles estiveram na guarda, eles estiveram lá fazendo o que tinha que ser feito. Pregar o evangelho, fazer discípulos, deixar a semente,
Agora, se a semente vai germinar ou não, aí é outra história. O seu papel aí é fazer o quê? Semear. Semear o quê? O que é a semente, irmãos? A palavra. A parábola do semeador diz, mas olha o que Mateus capítulo 20. Toda vez, irmão, presta bem atenção em mim. E esse é o meu, você vai entender muito bem isso. Isso é a igreja. É isso que Jesus se referia quando ele, em Cesaré de Filipe lá, olhou para os discípulos e falou assim: o que diz o povo aí que eu sou? Ah, tu és o profeta ressuscitado. Ah, tu és isso, tu és aquilo, tu és João ressuscitou, não sei o quê. Aí Pedro fala, tu és o Cristo. Ele identificou o propósito em Jesus. Olha a sacada do Espírito Santo. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo. E eu vou te falar por que eu estou pregando sobre vocação, chamado e propósito hoje. Porque sem você entender isso, o Espírito Santo em você. Você precisa desenvolver o Espírito Santo, mas você precisa pegar essa sacada em todas as áreas da sua vida. E olha que interessante Mateus 20. Vamos ler aqui, e eu vou entrar profundo nesse texto aqui. Porque o reino dos céus, que reino, irmãos? Diga, dos céus. O que ele parece? É semelhante a diga, um homem. Ok, olha aqui o conceito. O que esse homem é? Ele é empresário? Está dizendo aqui ele é o quê? Pai de família. Um pai de família. É assim que Deus se mostra. E não é só aqui, viu, irmãos? Você vai pegar a parábola lá do lavrador. Ele é o lavrador, o filho dele está na história. Você vê que é um pai de família. Você vai pegar outras parábolas, você vai perceber a mesma característica. Ele é pai de família, ok? Essa é a principal característica, presta atenção. É a principal característica desse reino, comparado a um pai de família, a uma família. Diga, família. A sua igreja é uma família. Conceito de comunidade. É comum a todos. O salário do pai é o salário de todos. Agora presta atenção. E esse pai de família, o que ele saiu fazer? Cuidar da família de madrugada? Não, olha aí. Que saiu de madrugada a assalariar o quê? Trabalhadores para quem? Para sua vinha. Olha aí. O pai de família é o que aqui, irmãos? É um mega empresário. Se você vai ver esse conceito em toda a Bíblia, Deus sempre se compara a um pai de família que é um mega empresário. Que ele saiu a angariar várias pessoas para trabalhar na vinha. Presta bem atenção nisso. Quando Deus usa a parábola, olha, Mateus capítulo 25, lembra dessa passagem? Fala da volta de Jesus. Mateus 24 é escatológico, fala tudo sobre a volta de Jesus. Mateus 25 são as parábolas escatológicas que falam do fim dos tempos. E lá tem a parábola dos talentos, quem lembra? Tem gente que usa essa parábola para falar de oferta. Ali não está falando de oferta, ali está falando desse mesmo conceito aqui, do propósito. O pai de família que é um grande empresário. E ele faz esse conceito, ele distribui o mesmo conceito para aqueles que querem o quê? Que são filhos transformados para essa imagem de quem? Do pai. Os irmãos vão entender agora alguns comportamentos que eu tenho e por que eu sou assim. Porque eu entendo isso aqui a fundo. Isso que eu estou pregando para os irmãos, eu vivo isso aqui. Eu vivo isso aqui na prática. E olha o que ele fala aqui. E ele, ajustando com o trabalhador, ele teve um trato com um, teve um trato com o outro, teve um trato com o outro. O salário vai ser X, e eu vou te pagar por X. Você quer trabalhar? Quero. Ele foi. Aí sim, assim ele fez, irmãos, até o fim do dia. Vou te entender, para você entender algo, cada parábola dessa aponta para um aspecto daquele pai de família que é um grande empresário. E o reino dos céus é semelhante a isso, porque está compartilhando isso. Em Mateus 25 você vai ver que ele compartilha a mesma coisa. Só que olha que interessante, aqui você vai ver um aspecto. No final do texto, eu não vou ler o texto todo, só presta atenção, vou te contar. No final do texto, todos recebem o mesmo valor em dinheiro. Estou entendendo o que eu estou dizendo? E aí ele fala assim, peraí, aí só que aquele que trabalhou o dia inteiro, olha isso, trabalhou 1 hora só, mas no final do dia os dois receberam o quê? A mesma coisa. Esse é um aspecto do reino, mas é comparado à mesma coisa. Aí, o que é que ele quer trazer e saltar para nós aqui o aspecto? Diga assim, a bondade e a generosidade de Deus, como pai de família. Esse aqui é o X, é o assunto principal. Se você for fazer uma interpretação textual desse texto aqui, o assunto principal desse texto é a generosidade, a bondade de Deus, com relação àquilo que você merece ou não merece. E ele fala isso aqui bem claro. Ele fala assim, por que eu sou bom e teu coração é mau? Porque você acha que merece mal mais que aquele outro, porque você trabalhou mais? Não. Quanto que eu combinei com você? 100. Quanto você recebeu? 100. Você recebeu o que foi combinado? Sim ou não? Foi. Mas aquele ali não deveria receber 100. Eu defino quanto que eu quero dar para aquele. Porque a vinha é minha. Quanto você está entendendo o que eu estou dizendo? O pai de família. O pai de família. Presta bem atenção aqui. Esse aqui é um conceito, bondade e generosidade. Se você for para outro texto, olha só, o outro texto é diferente. Lá na parábola dos talentos. Pega lá a parábola dos talentos, Mateus capítulo 25. No mesmo texto de Mateus, se for pôr um pouco à frente aqui, eu vou te citar várias parábolas. A mesma coisa, irmãos. É um pai de família que é um empresário. O que ele fez? Ele distribuiu para os seus, vamos dizer assim, seus funcionários ali, seus trabalhadores, o nome que está ali na Bíblia. Ele fez o quê? Para um deu 1 talento. Para outro deu o quê? 2 talentos. E o terceiro deu quanto? 5 talentos. Olha que interessante. Aqui já há diferença de distribuição.
Nesse texto aqui de Mateus 20, não, todo mundo recebeu igual. Mas no texto de Mateus 25, cada um recebeu um talento. Talento, irmãos, é uma porção em ouro, um peso em ouro, 35 quilos de ouro. Normalmente, ouro ou prata. Eu vou colocar como se fosse ouro aqui. 35 quilos de ouro. Isso é um quê? Um montante financeiro em dinheiro. Ali está falando disso. Capacidade administrativa de cada um. Porque lá no texto diz isso. Deus deu a cada um segundo a sua vocação. Por isso que eu, no começo da pregação, eu falei que vocação eu poderia trocar por capacitação. Como vocês estão entendendo, irmãos? Vocês têm que pegar o que eu estou dizendo aqui. Eu falei vocação, chamado e propósito. Para você atingir um propósito, você não entendeu o começo, você não entende o final. E ele, lá no Mateus 25, ele diz: eu dei a cada um segundo a sua capacidade. Você não tem literalmente isso porque você merece, porque você tem uma capacitação que Deus te deu. Dons naturais e dons espirituais que Deus te deu. Agora, saber o que? Como você está usando isso. Se você está usando isso para benefício pessoal, ou se você vai usar isso para benefício da família de Deus, da comunidade do Eterno, do Todo-Poderoso Senhor Jesus Cristo, a igreja, o nome que você queira dar para isso. Mas esse é o conceito de igreja. A palavra eclésia lá, esse é o conceito de igreja. Vocês são a minha comunidade. Dentro de uma comunidade, cada um tem uma capacitação específica, dons específicos para desenvolver o seu chamado. Qual é o chamado? Pregar o evangelho, fazer discípulo e trazer esses discípulos para dentro da família. E aqui que anda a sacada, irmãos. Eu me comporto assim. Se vocês perceberem, a forma de pastorear é família. Rogério sabe disso, todo mundo sabe disso. Meu conceito é família. Família não quer dizer que eu estou junto o tempo todo. Presencial não. Porque a semana eu só vi o Rogério e a Gabi na segunda-feira, porque foi aniversário da Gabi. Mas eu não vi ela dia nenhuma durante a semana. Mas conversei por telefone. Porque nem sempre estar junto quer dizer que a pessoa está literalmente, vamos dizer assim, com o coração correto a seu respeito. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se você não entender que o conceito de igreja é família e viver esse conceito na íntegra da palavra, você não prospera. Você não avança, você vai ficar um frustrado, uma frustrada, achando que o problema está ali. Para de terceirizar! Você está terceirizando a igreja, parecendo que é a mesma coisa com os filhos. Você faz isso com os filhos. Terceiriza a criação do seu filho para a escola. A criação do seu filho é tua obrigação, não da escola. Para de terceirizar a igreja. A igreja não é responsável por pregar o evangelho, é você que é. Isso é terceirização, coisa de comunista. Terceiriza a culpa para o Estado. Não, o Estado me deu. Tudo prospera. Para de mamar na teta do Estado. Não é a palavra de hoje. Porque na realidade você tem que estar apegado com o pai de família, a igreja, o propósito. O propósito vai se cumprir. Porque ele é o dono de todas as coisas. E ele dá a cada um segundo a sua capacidade. Mateus 25. E o que tem um, o que tem dois, e o que tem 5 talentos, o que tem 2 e o que tem 5 multiplicou. Olha, presta atenção aqui, se liga. Por que aquele que tinha um talento enterrou? Porque ele não tinha esse conceito de Mateus 20. Generosidade, bondade faltou no coração dele. O que ele tinha era medo. Medo de qualquer coisa. Mas ele não tinha temor, respeito, honra. Não tinha conceito de família correto. Porque se ele tivesse, ele sabia que o pai de família ia voltar e ia pedir o quê? Contas. E ele deu a dica ainda no final. Peraí, por que você não pegou esse dinheiro e aplicou em algum lugar? Por que você não pegou isso aí e fez multiplicar de alguma forma? Presta atenção, irmãos. Olha aqui, eu vou te falar algo bem profundo. A vocação, a capacitação que Deus te dá, foi a primeira parte da conversa que eu tive com você aqui. Não é para o seu benefício individual. É para o coletivo. E sempre vai ser para o coletivo. Nunca para o individual. Põe uma coisa na sua cabeça. O dia que você se fechar na sua família, a sua família morre internamente. Você tem que abrir a sua família para o mundo, para as pessoas. É isso que toda vez que mostra aqui a generosidade de Deus em pagar, a generosidade de Deus em distribuir, a generosidade de Deus em compartilhar as coisas. E essa semana, irmãos, vocês não fazem ideia de quantidade de pessoas que me ligam e conversam comigo essa semana. E eu tento resolver todos os problemas na medida da minha capacidade. Semana passada a Maria me ligou. Passou, preciso de isso, daquilo. Ela estava lá na hora. O que eu fiz, Maria? Na mesma hora eu não liguei numa pessoa, falei, vou ligar pro fulano ali. Liguei pro fulano, aí esse fulano tem que ligar. Aí eu liguei para ele e falei, liga agora nesse número aqui. Eu falei para ele ligar. Ele ligou, não ligou, Maria? Porque ela estava num lugar, ela precisava daquela ligação. E resolveu, e ela está hoje o quê? Está trabalhando lá no lugar. Você tem que resolver o problema na hora. Quando manda pedido de oração no grupo, eu paro e oro na hora. A oração específica para aquilo. Porque eu sou específico. Se é para orar, para dor de cabeça, eu vou orar para dor de cabeça. Por isso que você tem que pôr motivo de oração. Tem que ser específico no seu pedido, tem que ser específico naquilo que você vai fazer. Especificar as coisas. Ah, Deus, eu quero um carro. Deus vai te dar uma lata velha. Então o Fusca você não especificou. Serve qualquer um. Por quê? Ah, por que Deus vai me dar aquilo que é pouco? Porque se você for fiel no pouco, sobre muito, Ele vai te colocar. E sempre quando você orar e não especificar, Ele vai te dar o pouco. Porque se você for fiel no pouco, Ele vai te colocar no muito. Não é porque Deus é mau, não. Porque Deus é justo. E Deus só pode promover aquele que é satisfeito com pouco. Porque senão Ele não pode ser fiel no muito. Você está ligado no que eu estou dizendo aqui?
Deus vai dar a cada um segundo a sua capacidade de administrar. Irmãos, eu não tenho o que eu tenho porque eu sou bom. Eu tenho o que eu tenho porque Deus viu que eu tinha capacidade de administrar alguma coisa de uma forma correta. E as coisas só aumentam. As coisas só crescem. Pessoas começam a me procurar, não para questão de trabalhar, porque eu não trato ninguém como funcionário. Ninguém é funcionário meu. Eu sou co-participante de um propósito que Deus colocou na minha mão. E cada um é parceiro nesse propósito. Se você entender o conceito de parceria, família é algo que é comum a todos, mas não é comunismo. Comunismo são pessoas, né, que têm o poder, eles vivem igual rei, enquanto o resto vive igual miserável. Comunismo é completamente contrário. Comum é, deixa eu te falar aqui o que é comum. O salário do pai de família é de todo mundo. E ele distribui de acordo com a bondade dele e também de acordo com a capacidade de cada um. Se agora você tem capacidade para um talento, ele vai te dar um. Mas olha só, tem outro texto em Lucas. Saca essa aqui, irmãos. Presta atenção, porque a sua capacidade pode aumentar. Amém? Se liga nisso. Olha só, no texto também diz isso, Mateus. Ele deu 5 talentos para uma pessoa. Essa pessoa fez o quê? Multiplicou e entregou para ele 10. Sim ou não, irmãos? Se liga na mesma parábola. Aí o que ele fala? O de um talento, para aí. Você não foi fiel com um talento. Você me devolveu exatamente aquilo que eu te dei. O que ele faz? Tira o talento desse e dá para aquele que tem 10. Ele vai ficar com quantos? 11. Porque ele tem responsabilidade de um pai de família. E ele vai distribuir da forma certa. Entenda que o conceito de igreja é comunidade. Não é algo fechado. A minha família não é fechada. Simplesmente ela está mais próxima de mim. Só que também tem pessoas que se aproximam. E as pessoas que vão se aproximando, irmãos, eu tenho uma característica minha muito forte. E eu já compartilhei isso aqui. Eu tenho estabilidade naquilo que eu faço. Se eu pego uma coisa para fazer, fico 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, batendo cabeça naquilo. É assim. Eu sou casado com a mesma esposa 25 anos, faz ano que vem. Eu sou pastor da mesma congregação, Luz para os Povos. Só mudei o endereço. Mas desde que eu me converti em 1996, irmãos, converti lá na Luz para os Povos, fui ordenado pastor lá, batizei lá, casei lá, fiz tudo lá. Sou pastor da Luz para os Povos até hoje. Fui passear, né, em outra congregação, mas fiquei lá 10 anos. 10 anos pastoreando lá. Mas aí eu retornei para a Luz para os Povos. Você entendendo? É uma característica. Eu não saio de algo, a não ser que Deus fale para mim sair daquilo e me direcione para outro bem específico. Porque Deus é específico comigo. É assim que é comigo. Porque se Ele não for bem específico comigo, eu não saio daquilo. Eu fico fazendo aquilo, fico fazendo aquilo, fico fazendo aquilo. Está entendendo? Eu tenho estabilidade naquilo que eu faço. Quando eu vim para Portugal, eu trabalhava lá. Eu tive dificuldade de mudar a questão de... Eu tenho dificuldade com isso, irmãos. Eu trabalhei 14 anos mexendo com a mesma coisa. Computador e com metal, prata e ouro. Eu fiquei 14 anos fazendo isso. E eu só saí porque Deus me deu um sonho que eu ia trabalhar com isso que eu trabalho hoje. Com isso. Sabe quando é que Deus me deu esse sonho? 2012. Há 10 anos atrás. Só que eu não sabia o que fazer, como é que ia fazer, as coisas. Eu fiquei meio assim, sem saber por onde começar. Só que Deus foi direcionando as coisas. Direcionando aqui, direcionando ali. Aí eu fui fazer um trem ali, fui fazer outra pular, fui vender lote ali, fazer outra coisa. Mas Deus tinha mandado eu fazer tal coisa. E aí eu cheguei no Rio de Janeiro. E olha o que caiu no meu colo. O que caiu no meu colo lá, irmãos? Esse trabalho. Caiu no meu colo. Tomei, puf. Eu tinha levado uns carros pra lá, o Rony foi pra lá, o Rony é meu amigo. Olha pra você ver o tanto que minha vida é estável. Mesmo amigo. 30 anos, mesmo amigo. Tá aqui. Meu amigo há 30 anos. Eu sou estável nas minhas amizades, sou estável na minha família, eu faço a mesma coisa. Porque eu sou pai de família, eu entendi isso. Eu sou pai de família. E o pai de família faz sempre a mesma coisa. A mesma coisa no sentido de estabilidade. Tá entendendo? Mas eu tenho flexibilidade. Pra quando Deus falar assim, ó, sai desse aí, para de fazer isso, faz tal coisa. Eu demoro um pouquinho. Mas aí Deus me arranca daqui, porque Deus tem que trabalhar assim comigo. Me arranca daqui e põe pra fazer aquilo. Então em 2012 eu comecei. Eu cheguei, trabalhei lá e tal. Aí quando eu entrei pra fazer as questões que eu faço hoje, aí quando eu vim pra Portugal, eu falei, ó, vou aplicar, vou estudar tal coisa e vou aplicar pra tal coisa. Aí fiz isso. Vim pra cá fazer exatamente o que eu tô fazendo hoje. Ok? E tô fazendo até hoje. Veio pandemia. Bagunçou com tudo. Dá bagunça daqui, mas eu mudei os planos? Não, eu mudei as estratégias, os planos continuaram. Tá entendendo? Fui lá pra Inglaterra, fiquei lá na casa do Rony. Voltei. Meio que obrigado, né? Porque eu começo a fazer um trem, aí Deus teve que fazer assim, deixa eu colocar esse menino pra lá de volta, porque eu tenho esse negócio, eu começo a fazer um trem, eu fico fazendo aquilo. Senão eu não mudo, entendeu? Se Deus não dá um chute, volta porque você estava fazendo, eu não vou. Eu fico fazendo aquilo. Aí eu voltei para Portugal. Só que aí quando eu voltei com uma cabeça diferente. Eu voltei pensando em pôr em prática aquilo que Deus já estava falando comigo. O conceito de igreja como família. E de empresa como família. E de qualquer coisa que Deus me dê como família. É família, irmãos. É família, tem que ser família. E não pode ser família fechada, tem que ser família aberta. Família fechada, morre sozinha. Perece sozinha. Sofre sozinha. Passa dificuldade sozinha. A família tem que se abrir e fala assim, a minha família tem que ser generosa.
como o coração de Deus é. Vinde a mim, aqueles que estão cansados, sobrecarregados, está com peso, eu vos aliviarei. É tão interessante que pessoas que trabalharam comigo lá no começo, quando eu comecei em 2017, 2018, me ligaram, falaram, eu quero voltar a trabalhar com você. Por quê? Porque só com você que eu dei certo. Aí outras pessoas me ligaram essa semana, falaram assim, olha, eu fui indicado por você, por quê? Porque eu trabalhei em outra empresa lá, não funciona, mas todo mundo que está com você te elogia e fala que aí é o lugar, eu quero ir para aí. 6 pessoas me ligaram essa semana, eu quero trabalhar com você, eu posso, tem vaga, tem como entrar? Eu falei, tem. Enquanto tiver Deus dando, tem sempre vaga, pode vir. E aí, pessoas que já estão comigo há mais tempo lá, já desde quando começou esse processo de transição novo na empresa, falaram assim, olha, eu sei que você passou, eu quero lá conhecer a sua igreja. E eu vou te falar, irmão, sabe por que você está aqui hoje? Porque eu respondi o meu chamado lá atrás. Eu usei a minha vocação para que o meu chamado se desenvolvesse em Portugal, para que o propósito fosse atingido, está entendendo? Vocação. Sabe por que a igreja não está mais cheia de pessoas? Porque você não está desenvolvendo o seu chamado. Porque o pastor está fazendo o que tem que ser feito. Eu estou usando o conceito de família. E se você está aqui hoje, pode ter certeza porque você viu alguma coisa na minha vida, alguma coisa na minha família, alguma coisa que chamou atenção. E tem coisas que chamam atenção em outras pessoas. Por quê? Porque se não mudar aqui na sua cabeça, seu comportamento não muda, você não consegue usar as suas ferramentas da forma que deveria usar, e você não prospera naquilo que você deveria prosperar. Está entendendo, queridos? Comece a ver tudo que você vai fazer, seja o trabalho, seja a escola, a faculdade, seja tirar uma carteira de condução, igual né, a Ana, mas o Kaique aqui. E você acha que não, mas eu me preocupo com coisas pequenas aqui. A Manuela aqui, ó. Cadê a Manu? A Manu, né, ficou um tempo afastada dos irmãos, todo mundo lembra dela. Ela está aqui, tá, irmãos? Sabe por quê? Porque eu orei por ela. E eu orei por ela e eu falei, eu compartilho os problemas da minha casa. A Júlia estava triste. Aí eu falei assim, não preocupa, porque Deus vai conduzir o caminho dela. E ela é filha de Deus. E eu até cantei a pedra, o que ia acontecer? Vai acontecer isso. Ninguém prestou atenção no que eu falei. Vai acontecer exatamente o que eu falei que ia acontecer, porque Deus me mostrou. E eu preocupo com pessoas pequenas, às vezes com o seu filho, o filho do Adriel que está doente. Quando aconteceu aquela tragédia que os irmãos sabem que aconteceu aqui no nosso meio, eu fui o primeiro a receber notícia, irmãos. Ela ligou, foi para mim, primeira pessoa. E ela e o marido, o Fábio, ligou para mim e eu caí em lágrimas. Eu comecei a chorar. Sabe por quê? Por que eu chorei? Porque a Bíblia diz que você tem que alegrar com os que se alegram, chorar com aqueles que choram. Que está enraizado dentro do meu coração, irmãos. Você é minha família. Você é minha família. Aqueles que trabalham comigo não são funcionários, é minha família. São família. Não no conceito de família, porque nasceu de mim, mas nasceu de Deus. Deus é um... Exerça a sua e consiga alcançar o propósito de Deus na sua vida. Muda esse conceito. Você não está vindo aqui para uma reunião de manhã numa igreja, religiosamente falando. Você está vindo aqui numa reunião familiar, de uma família que ama você, que preocupa com você, que quer você. Esse é o nosso chamado. Ser família. O Rogério sabe muito bem que na época da pandemia, irmãos, eu não tinha o que comer, mas Deus levantou uma diária mais um Nuno para levar a cesta básica para dentro da minha casa. Pôr comida lá dentro. Levantou a família lá em Lisboa, outros lá em Brasil. Começaram a mandar e eu não pedi nada para ninguém. Sabe para que eu pedi? Para Deus. Falei assim, Deus, não me deixe ir embora. Eu quero cumprir o seu chamado. O Senhor me trouxe para cá, é aqui. É aqui, o Senhor me trouxe aqui, é aqui. Tá dificuldade, mas a família, se ela passar junto, passa. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe, você pode chorar um dia ou dois, mas Deus vai abrir as portas de uma certa maneira na sua casa, na sua família. Por quê? Porque você entendeu o conceito de família, comunidade, de estar junto, de estarmos juntos. Só que você não pode ser algo egoísta na sua vida. Você tem que multiplicar o talento que Deus te deu. O talento é a sua vocação, a sua capacitação. Deus te deu a capacidade de falar, abra a boca e fala. A oportunidade está perto. Deus está lá no seu trabalho, tem colegas de trabalho perto de você, às vezes compartilha coisas com você. Não seja egoísta. Fala, olha, eu conheci um Deus que é assim, é um pai de família, que ama, que é generoso, que consegue partilhar o conceito. O que tem que ser feito. Não fica colocando, não fica terceirizando, não. Ah, a igreja não tem mais gente por causa do pastor, não, é por causa de você. Porque eu estou aqui cumprindo meu chamado. Todo dia eu converso com pessoas, todo dia eu atendo pessoas. E eu já conversei com todo mundo aqui que está aqui. Eu praticamente conversei essa semana, salvo alguns. Mas eu converso com todo mundo todas essas semanas. Pessoas que estão aqui, que não estão aqui. Pessoas que estão lá no Brasil, que estão lá na Suíça, que estão lá na Itália, conversam comigo. Eu atendo todo mundo, irmãos. Me ligou, eu atendo. Me ligou, eu atendo. E eu fico no telefone o tempo que for preciso. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não seja uma família egoísta, achando que é tudo para si. Ai, Deus me abençoou. Agora eu vou enterrar meu talento aqui.
Você vai enterrar seu talento, Deus vai arrancar o seu talento e vai dar para outro. Não enterra seu talento, não enterra sua vocação, não enterra seu dom, porque Deus vai tirar isso de você e vai dar para outro. É por isso que você não prospera. É por isso que as coisas não acontecem do jeito que você planejou na sua cabeça, porque você não tem estabilidade naquilo que Deus te deu para fazer. Se você é pai de família, seja o pai de família melhor, mais generoso, mais bondoso, com o coração mais aberto, para abençoar o maior número de pessoas. Sabe por que vai acontecer com você? Porque Deus vai colocar outras pessoas para poder ajudar você a cumprir o seu propósito. Essa semana eu liguei para uma pessoa, semana passada, semana mesmo. Eu liguei para uma pessoa para uma coisa, aconteceu outra. Liguei para ela para resolver um negócio, para conversar com ela sobre, foi semana passada, sobre um assunto. Só que eu estava com uma necessidade, eu precisava de algo, precisava de algumas questões. Deus sabia, eu já tinha orado. Aí sabe o que a pessoa falou, irmãos? Ó, eu sei que você é um bom, eu sei que você é empresário, eu sei disso, eu sei de sua vida, eu sei disso, eu sei tudo de sua vida aí, ó. Eu sei tudo que você precisa. Eu tenho 4 carros aqui, eu te vendo do jeito que você quiser pagar. 4 carros novos, 2018, 2020. Você quer pegar os carros pra você? Você não precisa dar dinheiro nenhum pra mim, não. Só pode pegar os carros que eu sei que você vai me pagar. 4 carros, me ofereceu. Ele falou, se você precisar de mais 4, eu trago mais 4. Na verdade, ele me ofereceu 8. Eu falei, não, eu vou conversar com algumas pessoas, calma lá, e tal, não sei o quê. Eu vou administrar esse negócio, deixa eu repartir esse trem, porque sozinho eu não tô contando, é uma benção demais. Deixa eu repartir aqui, eu conversei com o Rony, conversei com o Rogério, conversei com ele. E aí, vamos repartir essa benção aí, vamos, bora. Se a benção vem pra você, se você não compartilhar, o talento vai ser tirado de você e vai dar para outro. Mas quando parte o seu talento, a sua capacitação, reparte com as pessoas. Ah, pastor, mas você está falando que não, eu sempre compartilhei, no pouco que eu tinha eu compartilhava. No muito que Deus está me dando eu vou continuar compartilhando, porque é um conceito que eu entendi. É algo que eu entendi que é assim que tem que ser. Eu li Mateus 20 com os irmãos, o reino dos céus é semelhante a um homem que é pai de família, e ele saiu para fazer aquilo que tinha que ser feito. Compartilhar aquilo que Deus estava, que era de propriedade dele, que é o próprio Deus aqui. Irmãos, a gente não é digno, mas Deus desceu do céu, deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Não é só para você não morrer não, mas que tenha vida eterna e vida em plenitude de vida. Irmãos, se você entendesse isso, olha que maravilhoso. Deus não veio só te dar salvação, Ele veio te dar o reino dele. Ele veio compartilhar o reino dele com você, meu querido. É o reino que domina sobre toda a terra, sobre todos os céus. Ele é Senhor sobre tudo. Ele não veio só te salvar, não. Ele veio te dar o reino. Mas pastor, como é que eu sei disso? Apocalipse capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Lê lá. A carta às igrejas, principalmente capítulo 2 para frente, diz o quê? Carta à igreja, se não me engano, salve ideia, Laodiceia, acho que é Laodiceia. Não é Laodiceia não. Carta à igreja Filadélfia, é uma das igrejas. Ou Filadélfia, acho que é Filadélfia. Ele diz assim: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem vencer até o fim, ele regerá as nações comigo com 7 de ferro. Ele se assentará comigo no meu trono. Peraí, o Deus Todo-Poderoso está cedendo o trono dele para você se assentar com ele e fazer o quê? Reinar com ele. Você está me entendendo, irmãos? Que Deus, ele não só veio salvar você, ele veio compartilhar o reino dele com você. E você talvez está me ouvindo aqui e está pensando igual o filho pródigo. Os dois tá com um problema sério de entender o propósito do pai. Um saiu e o outro ficou. Presta atenção, querido. Eu, por mais que eu entenda o conceito de família, eu não vou segurar ninguém ficar perto de mim, porque eu entendo o que o pai de família escreveu. O pai de família. O pai de família, olha só, ele não só segurou o filho, mas ele bancou o filho a sair de casa. Loucura, irmãos. Ele bancou para o filho sair de casa. Você é louco. Falou, você quer sair? Não, você não vai sair de mão vazia não. Você quer sua herança? Está aqui, ó. Puf, toma sua herança, vai. Vou te falar por que ele fez isso. Porque ele é generoso, ele é bondoso, e ele sabe que nada lá fora vai concorrer com a bondade que está aqui dentro da família. Ele foi lá fora, se frustrou. Foi lá fora, né, gastou o que tinha, fez o que não tinha, fez o que estava errado. O que ele fez? Voltou para casa do pai. Por que ele voltou, irmãos? Porque ele viu que o pai dele era bom, e que o mundo e as coisas que estavam lá fora não eram boas. Era um fake. Faz de conta que é bom. Faz de conta que é legal. É tudo muito bom, enquanto você está me proporcionando benefício. Depois que você não tem nada para me oferecer, pé na sua bunda. É assim que o mundo faz. Só que na casa do pai de família não é assim não. O cara chegou lá todo ferrado, estrupiado, e ele até bolou um plano na cabeça dele. Olha, pequei contra o céu, contra a terra. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Até aí o pai ouviu. Aí o filho o que o filho ia falar para ele? Que era o plano dele lá: me trata como um dos seus trabalhadores. O pai interrompeu ele na hora. Falou assim: para aí. Você pecou, eu sei. Você não é digno também, sei que você não é digno de ser meu filho, mas você é meu filho. Vai lá, traz o anel, traz a sandália. O que é um pai de família?
Porque ele dizia no coração dele: eu vou voltar porque até o mais pequeno trabalhador do meu pai vive melhor do que o que bom e generoso. E o pai dele nem esperou ele chegar, irmãos. Mal viu ele de longe. O pai dele já, mostrando as suas vergonhas, mostrou lá a cuecona dele, saiu correndo atrás do filho. Foi lá, abraçou o filho, trouxe e veio junto com o filho. Que aí eu vou te falar, ele foi árduo com o religioso, aquele que ficou lá dentro da casa? Não, porque ele também não entendia que as coisas eram dele. Porque quando ele entrou, estava tendo a festa lá, ele chegou porque estava trabalhando, ele estava ocupado. Ele chegou falando: mas que festa é essa? Não, é o seu irmão que chegou e teu pai fez lá, matou, não vi ele. Aí o fofoqueiro já foi lá dar notícia, né? Fez isso, fez aquilo outro. Aí ele já encheu de indignidade, né? Ah, mas não pode. Aquele responsável, que não faz nada direito, foi lá e gastou herança. Meu pai é louco da cabeça, ele é doido, varrido. Chega e recebe esse vagabundo de volta. É desse jeito, irmãos. Ele falou isso pro pai. E aí o pai, o que o pai fez? Ele foi lá brigar com ele? Não, saiu da festa e foi lá, sentou com o filho. Senta aqui, vamos conversar, senta aqui, vamos bater um papo nós dois. Aí, você nunca fez nada por mim. Aí esse teu filho, não é nem irmão dele mais não, é seu filho, não é meu irmão, esse vagabundo não é meu irmão não, é seu filho. Seu filho aí voltou, você fez isso, fez aquilo outro. Aí eu falei assim: mas pra mim, se eu nunca dei um bezerro, eu falei: eu não preciso te dar nada não, tudo que é meu é seu. É porque você nunca entendeu sua vocação, o seu chamado, o seu propósito. Você tem uma vocação, você tem um chamado, você tem um propósito. Você está nesse reino, e esse reino é família, E trocar de igreja, irmãos, não vai resolver seu problema não, porque o problema vai te acompanhar. Porque começa por aí, você não tem estabilidade, você tem instabilidade, você não é estável, você é instável, você não é estável. Tem que começar corrigindo por aí. Estabiliza a sua vida, exerce a tua vocação, usa as ferramentas, cumpre o teu chamado, chegue ao teu propósito. Você está me entendendo, irmãos, essa manhã? Se você sair daqui entendendo isso, eu creio que essa semana sua vida já começa a mudar. Abra sua boca. Sua boca é uma ferramenta de Deus. Comece a falar do propósito. Comece a chamar pessoas para andar perto de você. Não interessa como. Não, vem andar comigo aqui porque arruma trabalho, abençoa a pessoa, gera relacionamento com a pessoa. Tem um irmão aqui que me ligou essa semana. Ele veio aqui na igreja semana passada, retrasada, 3 semanas atrás. Ele me ligou essa semana e falou: olha, eu estou trabalhando, não posso ir no domingo no culto. Eu sei que eu fui e gostei da igreja, mas eu queria pedir roupa de frio, cobertor. Alguém aqui tem roupa de frio, cobertor? Pois é, ele pediu essa. Eu estava chegando na igreja, ele mandou uma mensagem: falou: me lembra, senão eu esqueço. Me lembra no domingo de manhã, por favor, porque aí eu faço na hora. Então eu já estou falando com os irmãos. O nome dele é Rodrigo, ele esteve aqui. Se você tiver roupa de frio ou cobertor, ele precisa para ele, que ele está começando a vida aqui dele e não tem condição de comprar agora nesse momento. Amém? Estou falando porque eu lembrei agora e eu não posso deixar passar. Glória a Deus. Vamos viver o conceito de família, querido. Vive o conceito de família na sua casa, na sua empresa. Não família fechada, família aberta. Uma família que vai se abrir para que outras pessoas possam participar dessa família. Porque tem pessoas que vêm participar da família, ainda tem o conceito de família fechada na cabeça, e aí vira um grupinho fechadinho que não deixa ninguém entrar. Acorda, filho. Não é assim não. A família tem que ser aberta para que outras pessoas venham fazer parte dessa família. Eu não fecho a minha casa para ninguém. Todo mundo tem acesso a mim, na minha casa, na minha vida. Sai para comer comigo, sai para passear comigo, sai para andar comigo. É assim que eu sou. Irmãos, eu tenho esse conceito tão forte. Essa semana me ligou uma pessoa que ele tinha me ligado já um mês atrás, me ligou de novo essa semana. Uma pessoa que foi meu pastor quando eu fui lá na Videira. Fui para Videira, fiquei 10 anos lá. Ele foi meu pastor no Rio de Janeiro. Ele é o supervisor das igrejas do Rio. Ele é supervisor de mais de 100 igrejas. Rio e Espírito Santo era ele. Estado do Rio e Estado do Espírito Santo. Aí ele ligou para mim essa semana, porque ele lembrou de mim. E tinha pessoas para vir para cá. E eu não sou da Videira, mas ele lembrou de mim. Eu falei assim: eu posso contar com esse cara aí. E sabe quantas videiras tem aqui em Portugal? 20 igrejas. Mas ele não ligou para nenhuma das 20. Ele ligou para mim, para pedir para mim ajudar a fazer tal coisa, porque eu sei que você pode me ajudar. Eu falei assim: eu posso te ajudar. Eu estou recebendo, é um parente dele. Ele ligou para pedir algo para o parente dele. Nem foi para dizer membro da igreja só, mas um parente dele. E os parentes dele vai chegar aqui dia 7. Não me importa se você vai congregar aqui ou se vai congregar lá na Videira, que ele é da Videira. Não chamei ele para congregar. Eu falei assim: eu sou família, eu vou ajudar. Porque um dia eu participei dessa família aí. Porque eu não sou família placa denominacional. A placa fulano de tal aqui eu ajudo, a placa fulano não vou ajudar. Para com isso. O conceito de família é reino dos céus. Não é o reino da igreja tal, o reino da igreja A, o reino da igreja B. Não interessa que reino que vai ficar. Interessa que você faz parte do mesmo reino que ele. Um dia vocês vão estar juntos. E essa tem que ser o conceito na sua cabeça. Família é aberta, não é fechada. Amém? Diga: a minha família precisa ser generosa, precisa ser aberta.
para que outras pessoas possam vir para essa família e ver que aqui na casa do Pai o negócio acontece. Aqui na casa do Pai, até os trabalhadores comem bem, até aqueles que são considerados menores são grandes. Lá fora são vistos como grandes. Glória a Deus, queridos. Então fala assim comigo: eu não vou terceirizar o meu chamado. Amém? Igual você não terceiriza a criação dos seus filhos. Não é a escola que tem que criar seus filhos, lembra disso. Você é responsável pela educação dos seus filhos. A escola é só para trazer conhecimento, não para trazer educação. E a igreja não é para simplesmente evangelizar. A evangelização, o ID, Mateus 28, diga: eu sou responsável pelo ID. Eu tenho que exercer o meu chamado. Glória a Deus, irmãos. Eu tenho que usar as ferramentas que Deus me deu. Se Deus te deu um trabalho, se Deus te deu pessoas que estão perto de você, use exatamente o que Deus te deu. Não terceirize isso pro pastor. Não joga pra cima de mim não, querido. A bola é sua. Vai lá e faz o gol. Porque eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Olha, eu vou te falar algo. Faça rápido. Porque senão Deus vai pegar o seu talento e vai dar para outro. Acorda. Faz o que tem que ser feito para que Deus não remova o seu talento. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é justo. E a pessoa que teve o talento removido, vou te falar, pode ter certeza que depois ela aprendeu alguma coisa. Lá na frente, Deus vai dar a oportunidade para ela. Sabe onde é que eu vejo isso? Lá na parábola desse de Mateus capítulo 20 aqui, ó. Porque ele pegou trabalhadores no começo do dia, no meio do dia, e outro lá no final do dia. Mas por que você está aqui e não está trabalhando? Por que você não está fazendo nada? Ninguém quis me dar trabalho. Ninguém quis me dar oportunidade. Eu não tenho oportunidade. Eu falei: não tem não, então vem cá que eu vou te dar. Vem cá, está contratado. E aí chegou no final do dia, ele ainda recebeu igual os outros. Aí ele olhou assim: uau, eu achei que ia ganhar 10 euros. Ele me deu 100 euros no dia de trabalho. Sabe por quê? Porque Deus é bom e Deus é generoso. Esse é o conceito de família. Deus é bom, Ele é generoso. Amém, queridos? Então vamos orar. Eu quero orar por você, que isso fique na sua mente. Vocação, chamado e propósito. Diga assim comigo: vocação, chamado e propósito. Diga: vocação, minhas ferramentas. Chamado é o que eu tenho que fazer. Diga: pregar o evangelho aonde eu estou. Discipular aonde eu estou. E discipulado é, diga, ser família. É o meu propósito. Parecer com Jesus. Diga: ser filho de Deus. Parecer com Ele, com o pai de família. Abrindo a minha vida, meu coração, para que a generosidade reine na minha vida. Amém. Senhor, eu coloco diante de Ti a Tua igreja nessa manhã, Pai. E eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, que eles possam sair daqui entendendo a vocação, o chamado e o propósito deles, que é ser como pai de família, com um coração generoso, fazer aquilo que deve ser feito, para que as coisas possam acontecer na vida dos Teus filhos. Senhor, eu sei que o talento o Senhor tem dado a cada um segundo a capacitação de cada um, e que eles saibam administrar bem esses talentos, que eles saibam administrar bem os talentos que o Senhor tem dado a cada um. Senhor, não deixa que nenhum dos meus queridos aqui enterre os talentos. Pai, não deixa, eu te peço nessa oração, que o talento de cada um seja multiplicado em nome de Jesus. Que eles multipliquem esse talento, que eles não venham terceirizar o trabalho da igreja de cada um. É individual. O trabalho não é do pastor, nem é de liderança nenhuma. O trabalho é individual de cada um. O chamado é individual de cada um. E de por onde você pôr o teu pé, que você possa fazer discípulo em qualquer lugar que você esteja. O que você estiver fazendo, aonde você estiver envolvido, seja ali naquele lugar o diferencial, seja ali naquele lugar aquele que vai implantar o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante ao pai de família. Senhor, eu quero declarar que essa revelação, Pai, esse Espírito do Senhor de revelação, de plenitude, visite a mente e o coração de cada um, que eles possam entender essa palavra no fundo do coração deles e exercer esse chamado no fundo do coração deles, exercendo com êxito, com ânimo, em nome de Jesus, atingir o melhor de Deus. Eu creio, Espírito Santo de Deus, que os teus filhos vão entender a cada dia pelo qual eles têm vivido, para o que eles foram chamados. E eu sei que hoje eles entenderam isso, Pai. Eles colocam em prática em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Feche seus olhos, adore ao Senhor. Vamos adorar o Senhor nessa manhã. Aflições eu tenho que enfrentar, sempre a me proteger. Te sinto aqui. Diga pra ele nessa manhã.
O vento sopra contra mim. E os problemas tentam me abater. Eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Diga, eu tenho chamado. Jamais Vou ficar lá. Eu tenho o evangelho a anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. no ventre. Eu Tenho chamado. Se você tem um chamado nessa manhã, eu queria orar por você. E eu quero orar uma oração específica. Irmãos, eu disse aqui, feche seus olhos. Nessa manhã, eu disse que eu oro por coisas específicas. E se especificamente você está desmotivado com o seu chamado, com o seu propósito, ainda não tinha entendido o que eu disse aqui nessa manhã, cabeça, quero declarar um despertar de Deus sobre o seu chamado, sobre a sua vida como pai ou mãe de família, em nome de Jesus. Amém? Pode vir aqui na frente, eu quero orar por você. Aqui perto da mesa, eu vou orar por você. Eu quero ungir você. Se você quer um despertar para o seu chamado, o seu chamado. Você morreu e não está morto em pé. Você está morto em pé. Você não abre sua boca para falar do seu chamado. Você não abre sua boca para abençoar. Você não abre sua boca para fazer nada daquilo que deveria estar sendo feito. Você só abre sua boca para reclamar. Para! Abra sua boca como pai de família para trazer solução para a vida das pessoas. Porque tem um monte de gente que depende de você, precisa da sua vida, precisa do seu chamado. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus um despertar na sua vida, um despertar no seu chamado. Deus te chamou para fazer diferença. Deus te chamou para ser um pai de família, mãe de família. Cante essa canção e declare isso. Que o Senhor desperte o seu chamado na sua vida. Que o Senhor desperte o chamado de Deus sobre a sua vida. Que nada possa parar a sua voz. Que nada cale a sua voz. E você foi escolhido no ventre da sua mãe. Em nome de Jesus, eu quero declarar o chamado de Deus sobre a sua vida. Eu quero declarar o chamado de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Nada vai calar a sua voz. Você seja, em nome do Senhor Jesus, Evangelho, anunciar a palavra, chamar o reino dos céus para a vida das pessoas, viver a vida de uma família de Deus. Em nome de Jesus. Eu sei que Deus vai fazer na sua vida. O chamado de Deus na sua vida. Eu sei que Deus não abre mão de ti. Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã? Glória a Deus. Eu creio que Deus vai despertar o seu chamado nesses dias, em nome de Jesus. Vai aparecer pessoas na sua vida nessa semana que vão precisar de uma palavra sua, precisar de um discipulado. Se te convidar nessa manhã